Se você já teve a oportunidade de observar a Lua um pouco mais de perto, sabe que ela é marcada por uma série de crateras geradas por impactos diretos de rochas espaciais. Porém, o que parece nunca ter sido visto e nem registrado foi o momento em que uma rocha espacial impactou contra o nosso satélite natural para gerar esses buracos por lá. Os impactos de escalas maiores acabam adentrando um nível de raridade bem grande, e não é todo dia ao longo de milhões de anos que vemos algo assim acontecer. Mas isso não quer dizer que crateras menores não estejam sendo geradas por lá agora, e acredite, um desses eventos já foi até registrado. No vídeo de hoje vamos conhecer o dia em que o impacto lunar foi visto da Terra. Durante a história da Lua, ela sofreu inúmeros impactos que moldaram sua superfície do jeito que ela é hoje. De acordo com estimativas usando dados de sondas ao redor da Lua, temos pelo menos 100 mil crateras espalhadas pela superfície, o que para os níveis terrestres, sabemos que isso é um número bem expressivo. Na superfície terrestre, sabemos da existência de algumas crateras de impacto bem preservadas, e esse número pode chegar até 160 delas descobertas. Sim, esse é um número bem menos expressivo do que as crateras na Lua, mas lembre-se que a Terra é um planeta vivo, geologicamente e climático, e fenômenos acontecem o tempo todo. Não é que as rochas espaciais preferem impactar a Lua, mas as condições por lá são bem melhores para a preservação dessas marcas deixadas para trás de um impacto espacial. Por sua vez, a Lua não tem atmosfera e qualquer rocha, por menor que ela seja, pode acabar impactando ao ponto de gerar uma cratera de vários metros de diâmetro. Portanto, o nosso satélite natural está marcado historicamente com essas crateras. E lá podemos entender melhor sobre esses astroproblemas, como os astrônomos costumam chamar as crateras de impacto. O estudo dessas estruturas pode ser extremamente importante para entendermos mais sobre a história de determinado objeto celeste, pois quando falamos na Lua e na própria Terra, são apenas exemplos próximos, mas a maioria dos corpos celestes que conhecemos no Sistema Solar possuem algumas crateras bem expressivas, algumas capazes de mudar a história de um objeto e sua estrutura geral. Esses impactos podem gerar tanta energia quanto na ordem de bombas nucleares, e por consequência acabam gerando um buraco na superfície aliado à quantidade de energia cinética que esse objeto em queda possui. E geralmente esses impactos ocorrem em velocidades superiores a 12 km por segundo. Dessa forma, esses eventos podem ser catastróficos para um planeta, mudando diretamente o rumo de sua história e podendo afetar até a vida que existe nele. É só lembrar do evento dos dinossauros e como o impacto mudou o rumo da história da Terra. Primeiro é o fato de que existem tipos específicos de crateras de impacto, sendo dois deles bem comuns de serem observados em objetos celestes, principalmente na Lua. São as crateras simples e complexas. As simples, como o próprio nome já diz, são aquelas que não possuem nada de especial a não ser uma forma de bacia gerada pela energia cinética do impacto desse objeto celeste. Por outro lado, as complexas apresentam algo a mais, que é um pico bem menor no centro da bacia, que é gerada pelo reflexo do solo em camadas internas do objeto. Esse tipo de cratera é gerada quando temos um impacto de alta energia, ao ponto de fazer essas camadas internas retornarem para a superfície. Para entender melhor, é um efeito parecido quando uma gota cai na água, e parte dela retorna para cima. Mas de qualquer forma, estamos falando de eventos bem intensos. E voltando a considerar que a Lua não tem uma atmosfera para proteger a superfície, então esses impactos deveriam ser bem comuns de serem observados por lá, o que não acontece, infelizmente. Mas isso não tira o fato de que sim, a Lua sofre constantemente com esses impactos de rochas espaciais.
Um deles acabou sendo observado em vídeo em 2019 e, acredite, durante um eclipse lunar total, o que deixa as coisas ainda menos prováveis. Bom, para registrar um impacto lunar, geralmente os pesquisadores fazem campanhas para observar a Lua em pontos específicos das fases que favorecem os registros desses impactos. E existe toda uma metodologia por trás para que esses impactos sejam comprovados. Por exemplo, esse impacto registrado em 21 de janeiro de 2019 foi registrado de diversas partes do mundo, visto que era um eclipse lunar total e o que mais tinha naquele momento eram pessoas registrando a Lua por todo o evento. Apesar de parecer uma imagem simples, ela foi histórica em diversos sentidos. Foi o impacto mais bem registrado da história e o primeiro a ser filmado durante um eclipse lunar total. Geralmente, o que os astrônomos fazem é reunir telescópios capturando a Lua durante fases próximas à nova, quando o disco lunar está parcialmente escuro, mas a chamada luz cinérea projetada na Lua deixa a parte escura levemente iluminada pela luz do Sol sendo refletida na Terra. Quando o impacto acontece, parte da energia cinética do evento é convertida em luz e um flash é observado vindo da superfície lunar. Porém, para evitar que esse tipo de fenômeno seja facilmente confundido com outras coisas, existem dois critérios para confirmar um impacto lunar. Primeiro, ele tem que ter sido pego por pelo menos duas câmeras e apresentar uma coisa chamada curva de brilho. O primeiro quesito serve para ter mais confiança, e o segundo considera que o flash não pode simplesmente apagar do nada, mas deve apresentar uma curva clara de queda durante os frames registrados no vídeo. Então, assim temos um impacto confirmado e os parâmetros do evento podem ser obtidos. De acordo com pesquisadores da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a Bramon, e pesquisadores internacionais, o evento registrado no eclipse lunar de 2019 pode ter gerado uma cratera de 6 até 15 metros de diâmetro. E considerando o brilho do evento, o tamanho da rocha não deve ter passado de 35 centímetros e possui de 10 até 45 kg de massa. A rocha em si impactou a Lua a 61 mil km por hora naquele momento. No mínimo interessante, não é? E acredite, você não precisa de nenhum equipamento sofisticado para fazer algo desse tipo. Um telescópio simples ou uma câmera com lente telefoto já tem boas chances de registrar algo assim. Como você já deve saber, teremos um eclipse lunar total visível do Brasil nos próximos dia 15 e dia 16 de maio de 2022. Aproveite essa oportunidade para filmar a Lua o máximo que der, vai que do nada ocorre um novo grande impacto lunar. Pois é. Estaremos transmitindo ao vivo aqui em nosso canal e vou deixar o link da transmissão aqui nos comentários para você acompanhar ao vivo. Vamos ficar de olho na Lua, pois nunca se sabe quando uma pequena rocha espacial vai impactar contra o nosso satélite natural. Mas enfim, esse foi um registro épico de impacto lunar. Um evento raro de acontecer, mas é a oportunidade perfeita para vermos como a Lua chegou a ser do jeito que ela é hoje, ou seja, incrivelmente marcada por crateras. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!